Os planos do mercenário que regrediu. Ódio, raiva e dor, sinônimos diferentes, mas ambos contêm o mesmo sinal, carregando uma palavra entre elas, a vingança. Ghislaine, ele foi guiado pela sua vingança até o seu fim. Tudo começou quando a sua irmã foi brutalmente morta, tudo por causa de uma conspiração. E após a morte da sua irmã, Ghislaine fugiu de casa e ele foi se aventurar pelo mundo. A culpa cercava ele e ela cada vez pesava mais na sua consciência. E no dia que a sua irmã foi morta, foi um dia muito triste para ele, já que ela convidou ele para ir num festival. E ele não foi, porque ele era uma pessoa muito imatura no seu passado, então ele acabou deixando ela sozinho. E essa era a culpa que ele carregava. E depois que ele viveu pelo mundo todo, ele resolveu retornar para o seu território, para poder finalmente encarar o seu pai e pedir perdão por tudo. Só que quando ele chegou lá, ele percebeu que o seu pai ele continuou a trilhar o caminho da guerra. Quando sua irmã morreu, seu pai entrou em guerra com todo mundo que ele achava que era suspeito. Infelizmente, o seu pai estava naquela caminhada sozinho. Então ele acabou perdendo. E todo o território da sua família agora está banhado em cinzas. E tudo o que restou para ele agora foi terminar o que seu pai começou. Ghislaine ele era considerado um dos 7 espadachins mais fortes do continente. E ele ganhou um apelido bem peculiar em suas jornadas, que era o Rei dos Mercenários. Ele resolveu usar sua força para caçar os culpados pela ruína da sua família. Ele era forte sim, mas ele ainda era um ser humano. E por negligenciar seu corpo em combate, Ghislaine acabou perdendo aquele embate. Simplesmente para Idu, que também era um dos 7 mais fortes do continente. Idu, percebendo que em condições normais ele não poderia ganhar de Ghislaine, então ele resolveu contar um segredinho para ele, que ele foi um dos orquestradores pela queda da família Pedion, que era a família de Ghislaine. E foi nesse momento que Ghislaine descobriu que na verdade não foi só o Duque Delfines que era um dos participantes, e sim foi um cardume de cobras, e ele não sabe a identidade dessas outras pessoas. Como ele estava muito ferido, ele sabe que não tem como mais fazer mais nada, e simplesmente tudo que ele poderia fazer naquele momento era amaldiçoar eles e implorar para que alguém terminasse a sua vingança. Algo ou alguém ouviu aqueles desejos de vingança de Ghislaine, então resolveu checar com seus olhos o futuro de Ghislaine, para ver se ele realmente concluiria essa vingança ou não, fazendo ele retornar no tempo. Como qualquer retorno no tempo, Ghislaine acabou ficando em choque, e ele não sabia o que estava acontecendo, pensou que tudo que ele vivenciou antigamente era um sonho, mas a dor era real demais. Até que o choque dele acabou passando quando ele viu Ricardo, que era um servo da sua família. E a ficha começou a cair para ele. E foi aí que ele percebeu que ele não tem muito tempo sobrando. Falta exatamente um mês para o futuro começar a acontecer. Então ele precisa ficar muito mais rápido, mais forte para proteger sua irmã. E realmente agora ele vai querer acompanhar sua irmã no festival, já que os eventos giram em torno da morte da sua irmã. Então ele precisa protegê-la e cortar as cabeças dessas cobras antes que elas comecem a picar. Ferrugem. Os porcos eles são 95% similares aos seres humanos. Quando dissecar humanos era considerado um tabu, porcos eles eram cobaias perfeitos para isso. Maru ele era um simples funcionário da alimentação pecuária mundial. O gerente de Maru ele era o Sr. Wang, que viu um grande talento em Maru, já que para ser um açougueiro, você precisa primeiro ser acima da média. Tanto que o teste para entrar na empresa era um teste bem peculiar. Se você fosse uma pessoa sensível, seria muito mais difícil para você entrar. Wang ele só pediu uma coisa no teste. Já que você precisa desmembrar animais para poder coletar as suas carnes, você também precisava matar um para saber como é que é ver esse animal antes dele estar morto na sua frente. Isso seria um sinal de respeito com aquele animal. Era simplesmente isso. A maioria das pessoas fugiam do teste, já que sentiam remorso e pena do animal. Mas Maru não, ele era totalmente diferente. Ele matou o porco sem nenhum tipo de hesitação. E por isso Wang via nele um talento inestimável e resolveu treiná-lo pessoalmente para ele se tornar o melhor açougueiro do mundo. Maru ele era o homem da sua casa, ele que sustentava sua mãe e sua irmã, e como o salário não condizia mais com a renda deles, ele pediu para o Sr. Wang para que ele desse um trabalho extra para ele, para poder aumentar a sua renda. Wang sabia que Maru só tinha 1 ano de experiência, mas ele resolveu testá-lo e dar uma chance para ele, o enviando para o Japão. Era um trabalho bem simples. Tudo que ele precisava fazer era ficar 7 meses lá e o salário seria bom. Maru achou que seria mamão com açúcar e ele resolveu ir. Ele iria fazer o mesmo trabalho que ele faz na Coreia e ganharia mais. Só que o trabalho ele era muito diferente do que ele pensava. Ele precisava dissecar o animal, deixando somente os ossos. E no meio do seu trabalho sempre tinha uma pessoa vigiando ele. Mesmo faltando um mês para ir embora, Maru resolveu questionar o Wang e queria voltar naquele momento, já que ele se sentia muito pressionado nesse trabalho no Japão. Wang ele disse para que ele não se acovardasse, ele ficasse esse último mês e depois ele poderia retornar para a Coreia, já que ele precisava desse serviço para ser guiado no futuro. Maru ele resolveu fingir que nada estava acontecendo, até dar o seu último dia de trabalho, não falando nada, não questionando nada. E chegou no último dia dele ir embora. Ele simplesmente iria fazer aquele último ali, ia pegar os últimos ossos do animal, ia dar pro cara e ir embora. Simplesmente só isso que ele poderia fazer. Só que tinha um porém.
O Japão ele é conhecido por ter terremotos. Infelizmente teve um no seu dia de ir embora. Os ossos que estavam na mão de um dos capangas caiu e uma poeira subiu. Maru resolveu fingir que nada estava acontecendo, ele não viu nada, ele não tá cheirando nada. Só que um dos capangas, que era novato, falou em japonês para o outro capanga que aquilo ali era cocaína. E o capanga que vigiava Maru nesses últimos 7 meses falou para aquele capanga novato que ele era muito burro, já que Maru também sabia o japonês. Então esse capanga que ficou 7 meses com Maru, ele teria que eliminá-lo. Maru, naquela cena, ele só lembrava do Sr. Wang. Todos reprovaram no teste que o Sr. Wang fez para se tornar um açougueiro. Maru ele concluiu exemplarmente. Ele não teve nenhum remorso após matar aquele animal. Ele perguntou para o Sr. Wang: se os porcos são 95% similares aos seres humanos, será que eu matei um ser humano? O sistema do conquistador é inigualável. Você sabe por que as pessoas sempre evitam arrumar confusão? Porque bancar o herói pode levar a 2 tipos de resultado. O primeiro resultado pode dar certo e o segundo pode dar muito errado. O nosso protagonista teve o seu ônibus sequestrado por bandidos e uma das passageiras seria abusada. E ele achou que seria bem legal ele bancar o herói. E no fim a sua vida seria ceifada pela mão da pessoa que ele achou que iria proteger. Tudo por causa de uma falsa ilusão que se ela matasse ele, eles não iriam abusar dela. E foi assim que nosso prota morreu, bancando o herói. E ele prometeu que se ele reencarnasse em outra vida, ele não iria mais ser o herói, já que os heróis sempre se ferram, e ele agora seria um vilão se ele reencarnasse. O sistema do Conquistador Inigualável achou aquilo bem interessante. Ver alguém tão puto como ele à beira da sua morte, isso deixou ele bem intrigado, e resolveu dar mais uma chance para ele. E logo após ele renascer nesse novo corpo, as memórias do antigo dono veio em sua mente. O seu nome era Shin, e ele fazia parte da facção Falcão do Céu. O mesmo foi traído pelo seu irmão de facção, que era o Liu Xiaodao. Tudo porque ele queria o cargo que o Shin tinha na facção. E no meio dessas memórias, um dos capangas de Liu foi até a casa de Shin, achando que ele estava morto já. E eles queriam pegar a irmã dele para vendê-la para um bordel. E vendo aquele ar frio no ar, Shin ele foi até lá fora. E ele percebeu que os caras estavam querendo levar sua irmã. Eles pensaram que Shin estava fraco, e assim resolveram tentar atacá-lo. Mesmo Shin ferido, ele pensou em ir no mais forte, já que se ele derrubasse o líder deles ali, os outros poderiam fugir. E assim foi feito. E sabendo que eles iriam contar para Liu Xiaodao que ele estava vivo, Shin resolveu levar sua irmã até um local seguro, para depois ele se vingar. O sistema do Conquistador gostou muito das atitudes de Shin e resolveu recompensá-lo, dando uma pílula de energia interna. Os efeitos, eles iriam ser imediatos naquele momento, então ele ganharia um pico de força e depois iriam diminuir e se adaptaria ao seu corpo. E além disso, ele ainda deu uma missão para Shin. Em 3 dias, ele teria que matar Liu Xiaodao e retornar ao lugar dele da facção de novo. Se ele não conseguisse recuperar o seu lugar na facção e matasse Liu Xiaodao em 3 dias, um dos seus braços seria decepado. Shin, ele não queria esperar até dar 3 dias. Ele queria cortar logo a cabeça daquela cobra. E depois de uma breve luta com seus ex-amigos de facção, Shin ele concluiu sua vingança. A facção que eles estavam tinha vários níveis. E ele não queria simplesmente ser só um líder medíocre dessa facção. Então ele achou que seria muito bom esse sistema que ele está, já que ele poderia concluir nas suas missões e ficando mais forte para que sim ele subisse acima do topo da facção, roubando o lugar das pessoas que estão no níveis mais altos que ele, até chegar no líder e roubar o lugar do líder e colocar tipo um bloqueio para que ninguém consiga roubar o seu lugar de líder e matar todo mundo que tentar fazer isso. A Casa do Tempo. Era uma vez alguém que não poderia sonhar, já que os seus sonhos não eram dela. Com o passar dos anos, a cada fuga mal sucedida, ela perdia mais e mais as suas esperanças. Os escravos, eles não poderiam sonhar. E após mais uma fuga que deu errado, Lieb foi vendida para outro senhor. Ela era acostumada a apanhar. As agressões não doíam. Quando você não se importa, já não dói mais. Lieb, ela só queria morrer. Infelizmente, Maria não queria deixar Lieb desistir tão fácil assim. E ela implorou para o senhor delas bater nela e deixar um pouco Lieb se recuperar. Os humanos, eles já foram escravos dos demônios. E depois de anos de opressão, os humanos conseguiram se libertar. Assim que eles conseguiram sua liberdade, eles passaram a se tornar de vítimas, os agressores, e começaram a escravizar alguns demônios. É tipo o racismo do bem ou uma agressão para justificar outra agressão. Maria, ela diz para Lieb para ela não perder a esperança. Ela tinha um plano para que as duas pudessem fugir dessa prisão. Quando anoitecesse, ela ia queimar um lado do castelo. Quando eles forem lá para tentar apagar aquele fogo, as duas iriam fugir até a montanha. Lá habitava alguém que poderia salvá-las. Quando anoiteceu, Lieb, ela foi atrás de Maria para que elas pudessem começar aquele plano. Mas o senhor delas era cruel e perverso demais. E ele percebeu que a Maria estava tramando alguma coisa. Ele foi atrás dela. E quando ele viu ela pegando um galão de gasolina, ele acabou golpeando ela pelas costas. E acabou acertando a cabeça dela e dando um traumatismo craniano. Ela morreu na hora. Lieb, ao ver o corpo de Maria e sabendo que a Maria queria que ela fugisse dali,
e não se lamentasse agora, deixasse para chorar depois, a mesma resolveu fugir e ir até o ponto mais alto da montanha. Lá existia alguém que poderia salvá-las e até talvez poderia ajudá-la a vingar Maria desse monstro cruel que era o dono delas, que achavam que elas só eram objetos descartáveis. Pessoal, esse manual ele é novo. Eu vou deixar para vocês descobrirem se Liebe vai conseguir esse homem ir, o que vai acontecer com Liebe, será que ela vai se ferrar mais? Será que a vida dela vai ser mais tranquila depois que esse tal ser for ajudar ela? A retaliação do filho. A escola era para ser um lugar livre dos males do mundo, mas a escola que é um lugar cruel, onde só os fortes que sobrevivem. Um grupo de valentões estavam usando as suas capacidades físicas para judiar de alguém mais fraco que eles. Uma presa fácil seria aquela presa que não tem família e que é invisível perante a sociedade. E eles acharam nerd para judiar até a última gota. Mas como todos os valentões são burros, eles foram muito gananciosos em suas escolhas. Eles queriam achar outro nerd para judiar. O jeito mais fácil de você lidar com valentões é você ser pior que eles. Se eles não tivessem atrapalhado os estudos de Pildo, talvez, só talvez ele deixasse essa passar. Depois de arrancar o olho daquele valentão imundo, por um motivo bem simples, eles estavam falando muito alto. Por alguma conexão aquele evento não afetou o futuro de Pildo. Ele conseguiu se formar e virar um promotor, e ele era um ótimo promotor. E ele estava trabalhando em um caso bem grande. Os referentes daquele caso eram o grupo Sinual, um grupo simples de agiotagem. Só que na verdade clara, as vítimas que faziam empréstimos, elas teriam que repor o dinheiro, a qualquer custo. O grupo CNOA era mestre nisso. Eles surgiram do nada e dominaram tudo. Até os gangsters daquelas áreas eram subordinados deles agora. Eles dominavam tudo com um punho de ferro. A pergunta era bem clara, como é que eles cometiam assassinatos, roubos e faziam vários tipos de atrocidades sem ser notados? Eram tudo graças a um homem, Kang Yudo. Após Pildo falar esse nome, todos ali na sala de investigação ficaram atordoados, já que Kang Yudo estava disputando a presidência do país. O superior de Pildo pediu para todos saírem da sala menos ele. Esse tipo de situação do seu superior fez ele se lembrar da sua mãe mais cedo. Antes de apresentar o caso, a sua mãe implorou para que ele não apresentasse esse caso. E suas suspeitas foram respondidas quando seu superior resolveu fechar o caso, dizendo que eles poderiam sofrer algum tipo de retaliação se aquilo ali fosse mentira, né? Claro. E nesse dia, Pildo perdeu tanto o seu caso quanto a sua mãe. Ele recebeu uma ligação logo depois dizendo que sua mãe cometeu suicídio. Todos diziam que a sua mãe atentou contra a própria vida. Ele foi direto ao necrotério. O corpo da sua mãe tinha muitas lesões. Para alguém que queria cometer suicídio, aquilo era muito suspeito. Depois de 3 dias de investigação, Pildo resolveu ir até o funeral da sua mãe para se despedir dela. Pildo não queria derrubar o grupo Sinuar por causa que ele amava o seu trabalho. Na verdade, ele conhecia aquele grupo de cabo a rabo, já que o dono daquele grupo era o seu pai, próximo candidato à presidência, Kang Yudo. Ele que foi o mandante do homicídio da sua mãe, para dar um recado a Pildo. Em meio àquele combate, Pildo se lembra um pouco do seu passado, onde o seu pai forçava ele e os seus irmãos a lutar com cachorros. Os 3 irmãos de Pildo eram cruéis, mas ele era o pior de todos. E a sua mãe viu a crueldade dele, então ela pegou ele e fugiu com ele. E agora, eles tiraram a única coisa que impedia, que supria a vontade de matar de Pildo. E ele vai caçar um por um envolvidos na morte da sua mãe. Que Deus me perdoe, mas eu vou matar meu pai, meus irmãos e todos aqueles que estiverem envolvidos nisso, mesmo que seja os meus conhecidos.